Olá você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um podcast Referência. Meu nome é Fábio Machado e convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro aqui das novidades do setor madeireiro de base florestal. O programa de hoje conta com o apoio da Contraco Máquinas, uma empresa com quase 40 anos de história, com soluções de secagem e tratamento de madeira, processos térmicos industriais, ventilação e exaustão de poluentes para empresas de todo o Brasil e América Latina. No setor madeireiro, a Contraco se destaca na fabricação de secadores de madeiras, estufas de tratamento fitossanitário, cabines de pintura, sistema de exaustão. Meu agradecimento aí à família Bonin, sempre pela parceria com a revista Referência. E o convidado de hoje é Rafael Lessa. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Rafael, que é natural da cidade de Blumenau, é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Regional de Blumenau também, onde fez também o seu mestrado em Engenharia Florestal. É especialista em Gestão Industrial da Madeira, Inovação, ESG, Crédito de Carbono, Madeira Estruturada e Engenheirada. É sócio proprietário da IndHub, empresa de consultoria, assessoria e inovação para indústrias com foco na indústria da madeira. Rafael, deu para ler aqui o teu currículo que teu foco é a indústria da madeira. Então vamos estar falando para o industrial, para o madeireiro, para serrarias, indústria de compensado, apesar que eu sei que você também tem um pé na floresta. Exato. Por ser engenheiro florestal, a gente vem da floresta, né? Mas o que me encantou sempre foi a indústria, principalmente pela velocidade que a indústria impõe nos processos, né? Eu acho que eu não tinha paciência para esperar a floresta crescer e acabei indo parar na indústria porque eu entro tora de manhã e de tarde eu tenho um produto acabado. Acho que esse foi o maior motivador, ansioso. Como que você é natural de Blumenau, como que a engenharia florestal encantou você? Eu acho que tem alguns fatores que quando eles são combinados ao longo da vida da gente, a gente acaba encontrando um caminho. E um dos fatores é ter nascido no interior, depois ter se mudado para uma cidade um pouco maior e ter esse contato com a vida lá no campo, porque a família era do interior. Então isso já é um fator que, né, a gente tinha um pouco mais de afinidade com essas relações com o campo, mas nunca trabalhei no campo, mas sempre vivi ali. Depois a vida vai levando a gente, no momento, na economia, ali por volta do início dos anos 2000, a economia do Brasil estava em ascendência, e a revista Veja dizia: o Brasil precisa de engenheiros, né? Eu acho que isso foi um empurrão no final do ensino médio. E aí eu acabei indo para o Canadá, tive uma chance de ir para o Canadá, fazer um intercâmbio ainda no final da adolescência. E como aquele país já era um país de referência para isso, lá eu acabei conhecendo um pouco mais sobre o que era o setor da madeira, alguma coisa razoável assim. E aí a engenharia florestal estava perto. Eu podia fazer engenharia florestal na minha cidade. Então ali foi a minha opção. Por isso acho que essas são as coisas que me levaram lá. Você foi para o Canadá. Que cidade você estudou lá? Eu fiquei em Toronto, no Canadá, apesar de conhecer outras regiões. No estado de Ontário. Exato. Eu falo isso porque eu também estudei. Em 1998, tinha acabado de sair da faculdade de jornalismo e fui estudar inglês, na verdade, lá em Toronto. Para mim também foi uma oportunidade para ir conhecer a língua. Você foi mais novo? Eu tinha 17 anos. Você foi fazer high school? Eu fui fazer um curso de verão, no caso do meu inverno, mas no verão deles. E eu fiquei lá em junho e julho para aprender. Foi em junho e julho. Junho e julho é gostoso demais. Não vi neve lá, foi muito agradável. Eu fui final de fevereiro, março e abril, eu peguei menos 25 graus. Me pergunto assim, é muito frio 25 graus? Eu falo assim, a sensação de 25 graus ou menos 2 graus, 0 grau, que aqui em Curitiba chega a essas temperaturas, a sensação é a mesma, de frio. A diferença é o tempo que você aguenta no frio. Exato. Tempo, disposição. A disposição que você tem. Exato. Aqui você anda 10 minutos a 0 grau, a menos 1. Lá você não anda. Aí você tem toda aquela questão do subterrâneo. Sim, subterrâneo. Eu acho que quando você começa a falar em conectar essa etapa da vida depois no futuro, eu acho que é lá que eu vi parede dupla, lá eu vi a indústria fazendo casa de madeira. E aí quando a gente começa a olhar para trás, diz assim, mas por que eu gostei? Por que isso me atraiu? O Canadá tem esse peso, né? Você pega que eu estava numa casa em wood frame, né? Tava com um monte de obra de madeira no contato, e que naquela época era só mais uma casa, né? E aí depois a vida vai rodando e a gente vai esbarrando nisso novo, e por isso que a gente acaba tendo afinidade.
né? E eu acho que o Canadá trouxe isso. Poxa, que legal, porque para mim, olha, eu fui antes de abrir a nossa editora. Então eu fui em fevereiro de 98, eu fui trabalhar no setor da madeira florestal em novembro de 99. Então, assim, eu não fui com essa visão. Eu fui com a visão de estudar inglês e entender e aproveitar o Canadá, né, a sua cultura Exato. e assistir os jogos, né? Assistir o jogo eu estava te contando nos bastidores aqui. Tive a oportunidade de ver o Michael Jordan jogar pelo Chicago Bulls contra o Toronto Raptors. Foi muito bom. Isso é inesquecível, com certeza. Eu acho que essas coisas influenciam a gente, né? É um país que é uma referência para muitas coisas ligadas a questões ambientais. Então, isso vai plantando sementinhas na sua cabeça. Eu acho que são essas coisas somadas me levaram aos caminhos que eu fui escolhendo dentro da profissão depois, né? Porque é uma referência para muita coisa. Daí você vem do Canadá já certo para fazer engenharia florestal? Eu vim certo, eu vou dizer que naquele ano eu decidi fazer engenharia, e aí quando eu vi a cartela de opções no cardápio das engenharias, engenharia florestal é a que mais me atraiu. E eu acho que eu nem sabia da indústria quando eu fui fazer florestal. Fui fazer florestal porque eu ligava a floresta a uma coisa que a gente foi muito impactado, acho que na minha geração principalmente, na tua também, porque a gente é muito próximo. Mas não é tão, que né? muito próximo. Você lembra que há um movimento depois do que a gente tem um constituinte, e aí eu sou um garoto pequeno que começa a ver a Rio 92. Isso acontece no Brasil. Então, a mídia estava toda falante sobre aquele movimento, e aí o termo ecologia começa a ser difundido, a escola começa a promover, e aí depois vem o protocolo de Kyoto, aí eu estou no Canadá, lá as Curitiba, eu me lembro definidas. na época, acho que em 94, Curitiba entrou com a capital ecológica no Brasil também. Então, tudo isso vai sedimentando dentro da cabeça da gente, e a hora que a gente vê alguma coisa, você está apto, você está pronto para receber. Mas você entrou seja honesto com a gente aqui. Você entrou na faculdade de engenharia florestal para trabalhar no setor produtivo ou no setor proteção ambiental? Eu acho que naquele momento eu estava mais associado à proteção ambiental. Né? Porque principalmente o que a gente via antes de a gente começar a ir para o campo, nas saídas, né, tradicionais, saídas a campo, a gente está estudando a botânica, a gente está estudando a ecologia. Então a gente está muito mais. A região de Blumenau ela não é uma região de indústrias da madeira. Exatamente. Então a gente acaba associando sempre a o que eu vou fazer quando me formar, mesmo nos primeiros semestres. E aí você vai entendendo que essa área de proteção ou a área de licenciamento, alguma coisa assim. E aí não é uma coisa bastante genuína o que eu vou dizer, mas eu acredito muito que o pouco acesso que a gente tinha naquela época, que a internet ainda estava de uma certa forma engatinhando. De escada, né? De escada, onde o Google a gente estava começando, a biblioteca ainda era uma fonte de pesquisa. Na universidade, isso tem até hoje lá, tem uma prateleira de revistas. E aí eu, sem puxar saco, por favor, mas hoje eu vejo que era uma fonte de conhecimento. E ali eu comecei a ver, junto com as disciplinas que andavam, que, peraí, não é só de licença ambiental que vive o engenheiro florestal. Você teve o contato com a revista Referência na época. Exato. Lá. E aí essa era uma fonte. E aí eu tenho certeza que começar a ver que múltiplos produtos começou a dizer. Então, uma das opções na engenharia florestal foi: eu vou primeiro tentar fazer estágio em todas as áreas possíveis. Em prefeitura, iniciação científica, outras áreas, e até que eu fui fazer estágio na indústria. E aí, depois que eu botei o pezinho na indústria, eu disse, eu não volto mais pro mato, eu quero ficar aqui. Qual foi a indústria que você... Eu trabalhei na Bonet Madeiras e Papéis. Foi a primeira? Foi, eu fiz estágio na Bonet. Fiz estágio em 2008. Deixa eu aproveitar então, mandar um abraço pro Paulo Bonet. Paulo já esteve sentado aí onde você tá, ano passado. Fizemos um bate-papo bem legal. Ele é além de um excelente empresário aí da indústria, ele é um excepcional apaixonado por tubarões. Ele faz mergulho e te tem fotos de tubarão. Lembro disso. Corajoso. Lembro disso. Eu fiquei lá 3 anos. Você trabalhou lá? E ele sempre me acolheu. Santa Cecília? Em Santa Cecília. Legal. Então eu saí de Blumenau e vou para Santa Cecília. Santa Cecília passo 3 anos. E esses 3 anos lá foram fundamentais para os próximos passos. Porque foi lá que eu entendi que as indústrias da madeira, não essencialmente, mas uma grande parte, são empresas de família. Exato. Então,
E lá, a Bonet é uma empresa de família estruturada. E isso, para mim, foi uma escola, porque lá existia hierarquia definida, lá existia processos definidos. E a empresa eu tinha um lugar dentro daquele contexto. Então lá eu consegui aprender muita coisa. Então foi uma grande escola, agradeço sempre a Bonet. Então foi ali na Bonet que virou a tua chave. Fazendo estágio eu disse, eu quero ficar aqui. E acabei ficando, né, do estágio fui contratado e fiquei 3 anos ali. E daí como que foi depois a tua carreira profissional nesta área da madeira? Exato, aí como eu te disse, isso me preparou para o próximo passo. O próximo passo eu fui trabalhar com a empresa da própria família. Né? A família da minha esposa tem a indústria da madeira. Qual que é a empresa? Chama-se Werner Madeiras. Werner. É de Gaspar, Santa Catarina. É do lado de Blumenau. E aí, um pouco daquilo que eu tinha aprendido, eu pude aplicar. O que a Werner faz? A Werner é uma indústria, uma serraria. Serraria. Isso, é uma serraria. Então, ela era uma empresa pequena e familiar que queria expandir, né? E exportar, que era uma das estratégias que a gente montou na época. E com esforço muito grande da família, né? São pai, mãe e 2 filhas. Eu cheguei junto, tem um tio lá, que chama Silvio, que é uma pessoa muito dedicada. A gente estruturou um planejamento e nós montamos uma serraria nova, montamos secagem, né? E aquilo ali ajudou a estruturar a empresa, trazer algo profissional que eu já tinha visto na Bonet, né? Que é profissionalizar as pessoas, profissionalizar os processos e entender que uma empresa familiar, que para mim eu acho que isso é fundamental, quando você está numa empresa familiar, aquilo ali não é um negócio, aquilo ali é a casa, aquilo ali é a história, aquilo ali é a família. Então, quando você acessa esse espaço, você tem que ter respeito, porque não está tudo errado, né? A gente olha às vezes para a indústria e chega numa indústria da madeira e ela está com os processos que não estão bem definidos. E alguns dizem, não, a indústria da madeira de algum porte pode estar bagunçada ou pode ter alguma deficiência. Mas o que a gente tem que entender é que são pessoas que estão se esforçando para aquele negócio, que é a família, que é a história, né, que a casa deles precisa de ajuda às vezes. E a gente enxergou isso quando a gente sai de uma empresa que estava bem estruturada na Bonet, encontra uma empresa familiar que quer se profissionalizar, né, e definir essa hierarquia, os processos, a organização. E graças a Deus, eu trabalhei lá durante 5 anos ininterruptos. E depois eu fui fazer mestrado. Então, nesses primeiros anos, até que a gente conseguir consolidar a indústria nova, com novos processos e com uma produção mais alta, a gente foi entendendo que há uma série de dificuldades, mas que se a gente se organizar e profissionalizar, a empresa tem sustentabilidade. Então, acho que esse foi a conexão da Bonet com a Werner, assim, me ajudou bastante. Rafael, deixa eu te perguntar, para você contar a tua experiência, porque, que nem você falou, a maioria das empresas da madeira são familiares. Como que você faz, como que você trabalha para que essa relação familiar, que muitas vezes tem os seus problemas familiares, tem as suas discussões familiares, ciúmes, toda família tem as suas particularidades de relacionamento familiar, para que isso não venha se transpor para a indústria, para a empresa. Como que consegue separar bem o profissional pai do gestor pai? Porque às vezes na empresa o diretor é o filho. E o pai está embaixo, mas na casa quem manda é o pai. Eu acho que a gente primeiro parte de um ponto que o setor da indústria da madeira, principalmente aqui a indústria da madeira serrada, que é a primeira barreira tecnológica que a gente consegue quebrar de investimento, que é ter um acesso a essa tecnologia mais fácil, né? Montar uma serraria, ela é mais fácil. Que é primária, né? Vamos dizer assim. Primária, Eu acho que uma coisa importante, e é uma frase do meu sogro, que ele disse que ele não montou uma empresa, ele montou um lugar para trabalhar. E muitos nasceram como um local para o proprietário trabalhar. E aí você tem que fazer o que der para fazer. Você é um empreendedor, seu negócio é pequeno e ele vai ganhando escala. Você é dono e empregado ao mesmo tempo. Exato. Então, como é que você vai fazer com que esses hábitos que são culturais ao longo de, às vezes, mais do que uma década, onde a operação é feita pelo proprietário, e ele passar a ser um gestor e delegar. Aí, o que acontece nesse timing é que aquilo que ele precisa delegar, ele vai delegar para a própria família. E aí essas relações, como muitos moram no próprio lugar, tudo se confunde ali. Exato. Então, tentando te responder, eu acredito que existe um caminho para o que eu chamo de 4 áreas da organização. Quando a gente vai tentar trabalhar com essa família e desenvolver, é olhar para esse lugar e fazer com que ele seja organizado dentro de uma máxima
da organização, que é um lugar para cada coisa no seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Que como as máquinas têm um layout para que a gente tenha uma qualidade de produção, um fluxo de produção, as pessoas também têm, né? Definir uma hierarquia dentro da indústria, onde o papel do diretor, né, seja definido, onde ele está ligado muito mais no estratégico, e aí ele vai delegar o que é estratégico para que ele tenha informação para pessoas responsáveis, e depois cada um nessa hierarquia, né, até o cargo mais simples, esteja bem definido, é a primeira coisa da organização. Depois, um terceiro pilar é processo. Se eu sei quem faz e sei aonde faz, como faz? Então, processos definidos. A melhor forma de fazer aquela tarefa. E, por último, indicador. Porque quem não sabe quanto ganha não precisa saber quanto gasta. Então, se eu sei qual é a minha meta, né, você pode ir em toda a indústria da madeira. Você olha para o proprietário e diz, a sua serraria tem que serrar quanto? Ele sabe, porque foi ele que comprou, foi ele que montou, e ele sabe a meta dele. E aí a segunda pergunta é, está chegando lá? Aí ele vai dizer. Ele sabe a meta, mas sabe a capacidade? Exato. Então, eu compro a máquina que é capaz de fazer 100. Só que antes da máquina e depois da máquina existem processos que, se não tiverem organizados, com essas pessoas no lugar certo, com o lugar bem organizado que é o layout e com a meta, você não chega. E aí gera frustração. E aí o proprietário ele começa a ficar com medo de largar, no sentido de delegar. Ele quer ficar na operação porque quando ele está na operação, funciona. E aí eu boto na mão dessa pessoa e não consigo. Por quê? Ele precisa fazer com que essa pessoa tenha um compromisso. O compromisso com a meta vem de eu saber como eu tenho que fazer para chegar nessa meta. E aí a nossa função é ajudar eles a estruturar, para dar condições para que isso vire um fluxo de trabalho. Então, se eu tentei te responder, a empresa familiar precisa se profissionalizar. E ela precisa definir com que quem é estratégico pense mais no estratégico. Quem é operacional fique mais focado no operacional. E não confundir isso, que é cultural. Você leva 20 anos para deixar a tua empresa bem e para ela crescer, mas nesses 20 anos você vai condicionando as pessoas a trabalhar de uma forma, né? E essa forma é o status que fica. Depois você diz, agora eu preciso mudar tudo. Não, você não vai conseguir mudar tudo. Você tem que fazer um processo de médio prazo, pelo menos, para instituir algumas ferramentas. Ferramentas de controle, ferramentas de valorização, de incentivo, baseada naquilo que você quer. Porque se tu pergunta, a outra pergunta que você pode fazer para um proprietário é, para onde vai a tua empresa? Ele sabe. Todo proprietário sabe dizer, eu gostaria que ela estivesse neste patamar. Agora, como eu vou chegar nesse patamar? Mas geralmente ele sabe do patamar de produção e de faturamento. Exato. Mas não sabe como chegar. Exato. Eu sempre falo assim, empresas, quando nascem, elas ficam refém do crescimento. Exato. E como que você quebra essa barreira? Porque quando ela está daquele tamanho X, me corrija, tá? Mas o que eu imagino, quando ela está naquele tamanho X que ela nasceu, as coisas começam a funcionar e vão funcionar sempre. No momento que ela começa a crescer, que os problemas aparecem. Exato. E como resolver isso, né? Vamos fazer uma analogia com a máquina. Você compra uma máquina que faz 10. Você quer produzir mais, você atualiza a máquina. Ou você troca ela, você melhora ela. Não é isso que a gente faz. As pessoas são iguais. Não? O quadro vai aumentar e eu tenho que preparar quem está nesse quadro. Porque se eu exijo mais, eu preciso dar condições. Então, eu sempre... E como as nossas empresas elas estão espalhadas, elas não estão perto dos grandes centros, elas estão perto da matéria-prima na maior parte das vezes. Eu preciso levar o conhecimento para essas pessoas para que elas apliquem isso na própria indústria. Porque às vezes eu não consigo levar a mão de obra nova até lá, ou uma mão de obra que teve uma oportunidade mais de capacitação. Sim. Então, beleza, eu estou crescendo, eu preciso, como gestor, me atualizar, me aprimorar, e eu preciso que eu tenha bons ao meu redor. E os bons são aqueles que já estão lá. Eles só precisam de condições. Porque uma pessoa que teve o seu primeiro emprego e passou 30 anos no mesmo lugar, ele conhece a realidade própria. Então, até mais que o dono. Exato. Então, trazer realidades, conhecimento, consultoria, assessoria, revista, levar o cara no treinamento, levar o cara numa feira, são oportunidades que fazem com que a empresa receba novos conhecimentos, não fique refém do eu acho. Porque o que vai matando uma empresa é eu acho.
Eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser. Lá no outro eu acho que é melhor. E eu, né? Então, mapeie o que você está fazendo. Então, eu sei que a gente fala aqui para empresas de diferentes portes. Sim. Claro que existem empresas da madeira e que estão consolidadas e que fazem isso como lição de casa, que é básico, né? Mas é aquelas que já passaram do Passaram dessa crescimento, fase. né? Elas já estão na fase Só que adulta, né? você sabe também que só em Santa Catarina a gente tem 6 mil CNPJs no ramo da madeira. E aí? E a gente sabe que 80% ou 85% desses portos são pequenas empresas. Chega a 95% pequenas e médias. E é aqui que gera toda a nossa produção. E é essas empresas que competem no mercado com as outras e é elas que podem ter baixa competitividade ou a gente não conseguir fazer elas crescerem. E o que a gente faz? A gente tem que dar condições, levar esse conhecimento para dentro de casa e organizar quem faz o quê e dizer o que você fez hoje. Qual foi? Porque a meta, eu sempre digo, a meta do mês é batida no primeiro minuto do primeiro dia útil. Porque se eu fiz um processo bem feito no primeiro minuto, depois no segundo, depois na primeira hora, eu vou batendo a minha meta, né? Aquilo que eu espero, que vai lá na última linha da lucratividade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente vê, a gente já passou como setor por várias fases de sucessão ao longo da história, né? Porque nós temos empresas aqui que são quase centenárias. Porque nós temos, principalmente nesse boom que o Brasil teve de 2000 para cá, muitas empresas com 20 anos, 25 anos de história, que são empreendedores que viram oportunidade aos seus 30, 40 anos de idade e que hoje já estão querendo conhecer os netos. Né? Brincar com os netos, e os filhos estão assumindo. Sim. Então, esses filhos cresceram ali dentro. O dono sabia de tudo. Só que aí ele teve 3 filhos e ele disse, um vai cuidar da produção, um vai cuidar dos recursos humanos e outro vai cuidar do financeiro. E aí eles não são especialistas do todo, né? Porque não tem como saber o todo. Então, como fazer com que cada um siga um indicador que tem que ser alcançado com base em metas, gerindo bem o seu grupo de pessoas, para que a gente alcance uma empresa próspera, que vai entregar uma próxima geração melhor. Que é profissionalizando, é indo ali buscando conhecimento e buscando gente de fora que possa ir ali fazer consultoria, por exemplo, para trazer um conhecimento, uma organização que o cotidiano, né, o dia a dia não te permite. Se você não traz, você não consegue conciliar as dificuldades do dia a dia, porque você foca no problema e não no planejamento, para discutir um dia, sentar com... O início da tua pergunta foi como fazer com que essa empresa familiar, essa família, consiga colocar os interesses todos focados no objetivo da empresa. A ideia é assim, como que ela consegue ser família, vamos dizer, Exato. quando E acorda empresa para ao tomar mesmo café da tempo. manhã, quando vai dormir e no final de semana. Exato. Planejamento estratégico. E ser sócios ou funcionários ou, né, parceiros Exato. comerciais durante o horário comercial. Exato. Planejamento estratégico. Todo mundo tem que sentar um dia e discutir para onde essa empresa vai. Qual é o papel de cada um dentro dessa empresa. Aí, porque o dono tem isso na cabeça, ele tem o planejamento estratégico dele na cabeça. Mas agora são mais cabeças. Então, se a gente sentar essa família e discutir o que importa para a empresa e não o que importa só para mim, aí a gente começa a descartar. Porque a base de qualquer relacionamento é diálogo. O que nós dois estamos fazendo aqui é um diálogo construindo um objetivo, gerar alguma coisa interessante para quem nos assiste. O que a gente faz no dia a dia? A gente não pode parar para fazer diálogos só para discutir os problemas e as dificuldades, mas sim aonde a gente quer chegar. Né? E o bastião da coisa, né? O nosso norte é o proprietário. É aproveitar enquanto ele ainda está. Né? Porque depois o diálogo, se não foi construído com base no que a gente pensa que essa empresa deve ser, vai faltar quem nos dê esse norte. E aí a gente vai ter muitos nortes, porque aí todo mundo vai pensar na empresa do jeito que acha. E eu acho não pode ter. Dados. Trazer dados para mim. Porque uma frase que eu gosto de um amigo meu é que dados comem, eu acho, no café da manhã. Né? E eu gosto disso, porque quando você tem o meu setor, eu sou filho, então o meu setor está entregando o melhor dado. Com base em quê? Naquilo que nós 3 definimos que a gente vai ser. Esse ano vamos crescer, vamos investir nisso. Então eu acredito que fazer com que cada um saiba o seu lugar, para que o proprietário saiba cobrar corretamente do seu filho aquilo que ele espera dele. Essa gestão profissional, isso tem que ser desenvolvido. Uma das coisas que eu te falei é, o dono tem que querer.
E ele tem que se profissionalizar e permitir com que o próximo assuma, então, aquela responsabilidade que agora é dele, porque já tem um filho inserido ali dentro e agora ir soltando a corda, como eles dizem no cotidiano. Mas, assim, as grandes indústrias que passaram por isso e se tornaram, né, gigantescas aí no Brasil, eu vi muitos exemplos que a família sai do processo. Ela sai e contrata profissionais. Isso para grandes empresas. Para as pequenas e médias, isso é mais difícil. É mais difícil. Por isso que eu, advogando a meu favor, acredito que uma empresa pequena ou média é difícil ter esse profissional. E talvez no mercado não tenham tantos profissionais disponíveis. Custa caro e não tem condição uma empresa. Mas conseguir aprender com esses profissionais é uma oportunidade. Você ter uma ferramenta como ferramentas para a indústria, como Lean Manufacturing, para criar uma indústria que chamam de enxuta, né? Ou ligada a processos mais bem definidos. Talvez eu não consiga ter um grande engenheiro de produção ou um engenheiro que saiba fazer aquilo. Mas se ele conhece as ferramentas e eu insiro ela no meu processo e ensino para os meus que estão ali, eu consigo fazer um degrau a mais. Eu consigo deixar tempo para os gestores cuidar de uma coisa mais importante que não é a operação em si. Eu acho que é um caminho. Tá. Acho que é um caminho. E eu gosto de falar de situações que eu já ouvi muito no mercado, dos acontecimentos, esses desafios, para você poder estar orientando. E daqueles diretores, daqueles gestores que montaram a empresa, montaram a indústria, só que os filhos não se interessaram pela indústria. Ele não tem sucessão. Gostei. A tua pergunta é muito boa, por quê? Eu enxergo a indústria da madeira por 3 caminhos. Ela é uma empresa organizada e vai crescer. Caminho 1. Porque se eu faço isso, lá no meu planejamento estratégico, a nossa ideia como sociedade, a nossa sociedade é crescer, nós definimos isso, então nós vamos estruturar as ferramentas para fazer com que ela cresça sustentável, para que ela tenha sustentabilidade financeira na organização, para dar o próximo passo e alcançar a próxima década. Então esse é o primeiro caminho, organizar a empresa para que ela cresça. Um outro caminho é ser vendida. Se ninguém mais tem interesse por aquele negócio, eu tenho um ativo. Para ser vendido, você tem, então, 2 fatores. O primeiro, se eu sou organizado, ela é um ativo que valorizou. Se minha ideia era crescer e agora é vender, deu certo. Deu certo. Mas se eu não me preocupei com essa empresa e ela não faz mais parte do meu planejamento, ela é um ativo que só vale serviu para eu menos. trabalhar, né? Ela é um ativo que vale menos. Sim. Então, ela precisa crescer ou ela precisa ser vendida. Aquilo que eu falei sobre os processos de organização servem para esses 2 casos. Se eu quero crescer, eu tenho que organizar o meu processo. Eu tenho que garantir com que a minha empresa seja lucrativa. Se eu quero vender, também é bom que eu faça. Porque se eu tenho uma empresa organizada, que dá lucro, mas que eu não tenho mais interesse em trabalhar ali, eu posso vendê-la. E ela se valorizou, ela é o meu ativo. Do contrário, tem o terceiro caminho. Eu posso vender ela pelo preço que ela vai valer, que o mercado vai me impor. Se impor, se não virar só a massa a ser vendida, ou eu posso ir no caminho de fechar e quebrar. Vou ficar à mercê dos riscos, né? Sim, porque de momentos do o mercado. dono vai envelhecendo, né? A Exato. energia vai gastando. Então, sempre quando eu estou na indústria, dentro disso, dentro do que a gente está conversando aqui, eu sempre digo para esses gestores, né, para essas famílias. Nós temos 3 caminhos e, optando por nos profissionalizarmos, a gente tem 2 chances. A gente vai crescer e vai continuar trabalhando, e trabalhando num ambiente onde a gente quer trabalhar, onde a gente quer estar, porque a gente vê aquilo, o nosso legado, porque nada mais é do que isso aqui que vocês construíram na revista. Como eu construo na minha profissão, é olhar para trás e ver o meu legado. A pergunta filosófica é: qual é a minha obra? É o que eu deixei, né? Então, muitos querem que ela cresça para se olhar para aquela empresa e dizer: fui eu que eu construí, foi aquilo que eu continuei que foi construído antes de mim. Para isso, eu tenho que me organizar. Porque crises virão, oportunidades virão, e se eu não estiver preparado, eu estou à mercê. E aí isso pode acontecer alguma fatalidade. O outro caminho é: tudo bem, que é o que a gente sempre fala. Talvez você não queira mais. Isso foi a obra da gestão anterior. E para você talvez não faça mais sentido essa obra. Mas ou a gente organiza ela para que ela tenha um valor no mercado, ou esse legado, além de ser deixado, pode não valer muito. Né? E
E aí a gente pode pensar que isso é uma relação pai e filho, e aí... Não, é legal isso que você está falando, Rafael, porque assim, são dois fatores, né? Eu gosto de trazer esse assunto porque é uma realidade pura no nosso segmento, né, da indústria madeira, que nem você falou, é muito familiar, né? A maioria das empresas das empresas é familiar. Existe dois casos aí que você está falando. Primeiro é do dono, que ele faz a empresa, mas ele não tem mais energia de tocar e não tem ninguém mais para substituí-lo. E o segundo é o filho, que pega essa empresa, o pai passou, e ele não tem interesse, ele nunca gostou de estar ali e não quer fazer aquilo. Só que ele tem que ter a consciência que, se aquela empresa não estiver ativa, funcionando, com o processo correto, ela não tem valor comercial no mercado, né? E aí tem duas relações. Não é a regra ele não querer. Não é a regra. Muitos estão ali na operação e querem que aquilo dê certo. Mas eles precisam de ajuda. Porque até então eles são a sucessão e receberam todo o conhecimento. Tiveram oportunidades de aprimorar, mas eles precisam de ajuda. Porque o jeito de gerir o negócio mudou. Antes o pai, ele fazia o que fosse necessário. Né? Os pais, né? Acho que é mais importante ainda dizer os pais. Os pais. Que muitas empresas é o marido e a mulher, né? São familiares, né? Não esqueçamos. A grande questão é que eles faziam o que era necessário. Só que a próxima geração, ela já tem outros desejos, outros anseios. E outra, a gente quer, como eu estava dizendo, se enxergar na obra. Eu quero deixar o meu legado naquela empresa. E a forma de pensar mudou porque essa nova geração, né, a segunda, ela teve a oportunidade de estudar, que alguns não tiveram. E aí ela quer aplicar conhecimento que ela trouxe. Então, esse organizar a hierarquia para que os filhos possam assumir o negócio e ter a sua responsabilidade para poder botar a sua digital no negócio e dizer assim, eu me identifico porque fui eu que trouxe essa melhoria. Não foi só, tu é filho do teu pai. Não, eu sou a pessoa que estou fazendo isso aqui dar certo ainda, ou mais, ou melhor. Eu acho que isso passa por sentar na mesa e aprender a fazer reunião. Porque reunião não é o almoço. Reunião não é o café da manhã. Reunião não é de repente. Reunião tem que ter planejamento. Então, ir para lá e ajudar as empresas a organizar uma pauta baseada em indicadores que são determinados por metas de área de produção, com foco no planejamento que foi discutido a cada 6 meses, é profissionalizar. E é deixar... A reunião é legal porque tu oportuniza para os filhos um ambiente de discussão. Não só de defesa. Eles saem do papel de filhos. E não só de defesa. Porque senão, quando a gente discute problema, é ataque e defesa. Por que está acontecendo isso de errado? Aí você acha o culpado. Quando você discute isso com dado, você acha a solução, você acha a justificativa. Porque entre desculpa e justificativa tem uma diferença muito grande. Justificar é com base numa informação. A desculpa é fácil. Então, eu acredito que a família começa a estruturar essa transição, e provavelmente esse é o caminho das maiores, foi trazer profissionalismo para dentro, ou com mão de obra profissionalizada para ajudar, ou com treinamento para se profissionalizar, porque às vezes a tua empresa não comporta, né, uma pessoa que tenha uma característica curricular, um currículo que talvez o salário dele não comporte aquela estrutura, mas a oportunidade dele estar ali presente uma vez por mês, ou uma semana por mês, vai colaborar com isso. Não só na área financeira, né? Porque muitos querem resolver o problema pelo financeiro. E o problema está na operação. Olhar para a operação e organizar ela, como eu falei antes. Vamos falar mais disso no segundo bloco. Principalmente um detalhe que eu quero até jogar para o segundo bloco é bem isso, porque o primeiro dono industrial muitas vezes dormiu na serraria ou dormiu na sua indústria para fazer a serraria. A segunda geração, ela já vem de um conforto de uma casa, né, um conforto diferente, e vai assumir aquela mesma empresa que criou tudo aquilo para ele. E a gente vai formando especialistas, né? A gente forma filhos especialistas, forma colaboradores especialistas. E aí o dono não, o dono é generalista, ele sabe um pouco de tudo porque ele comandou aquilo do zero. E aí como fazer esses que estão nas suas caixas, discutir e geração de conflitos entre pais e filhos, né? Legal. Então eu agradeço aí nesse primeiro bloco a presença do Rafael Lessa e também o apoio da Contraco Máquinas, uma empresa com quase 40 anos de história, com soluções de secagem e tratamento de madeira. No setor madeireiro, a Contraco se destaca na fabricação de secadores de madeiras, estufas de tratamento fitossanitário, cabines de pintura, sistemas de exaustão. Daqui a pouco a gente volta, pessoal.
Olá, estamos de volta no podcast Referência com Rafael Lessa, que é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Regional de Blumenau e é o sócio proprietário da IndHub, empresa de consultoria, assessoria e inovação para indústrias com foco na indústria da madeira. Falei correto o nome da empresa? Certo. IndHub. E agradeço novamente a Contraco Máquinas, uma empresa com quase 40 anos de história, com soluções de secagem e tratamento de madeira. No setor madeireiro, a Contraco se destaca na fabricação de secadores de madeiras, estufas de tratamento, fitossanitário, cabines de pintura e sistemas de exaustão. Meu agradecimento aí à família Bonin, ao Natalino principalmente, o pai da família. Eles lá são uma família, é uma empresa familiar, a Contraco. Exatamente. Você conhece bem a família Bonin? Conheço bem, são grandes amigos, são pessoas que são exemplo dentro desse mercado nosso, da cadeia da madeira, principalmente por isso. Eu vejo nele patriarca, o empreendedor do início, ele está fazendo a lição de casa, ligado a isso que a gente está falando. Lá a gente é muito claro. Porque é o Natalino, a esposa e os filhos, né? Filhos. E dá para ver exatamente que há uma delegação e a confiança nessa relação entre todos os entes da família e os seus colaboradores. E eu acredito que é isso que vem trazendo eles cada dia mais com sucesso e com um produto de qualidade no mercado. São pessoas fantásticas, eu conheço bem eles lá. Fui convidado para a inauguração da nova sede deles. Não sei se você estava lá na época. Convidado, eu não pude estar. Que pena. Eu pude, teve uma costela fantástica lá, costela de chão. Já faz, eu acho que uns 2 anos isso. Exato. E é uma família muito simpática e eu conheço a Contraco, eles são clientes nossos desde o início. Então já quase 26 anos aí de parceria. E muito sério. Eles estão há 14 anos, há 40 anos quase nessa caminhada, então é uma empresa que ela só vem crescendo, né? Exato. Então eu deixo meu abraço aí à família Bonin. E voltando ao assunto então, né, aproveitando esse gancho que a gente falou da Contraco, dessa situação familiar que você disse que a maioria das empresas de Santa Catarina, isso acho que acaba espalhando no Brasil, né? Não só em Santa Catarina, Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, no norte do país. E qual foi o maior desafio da sua carreira, assim, quando você foi fazer uma consultoria numa empresa familiar? Eu acho que o maior desafio é fazer com que o desejo dos filhos seja colocado dentro na mesa. Porque normalmente essas empresas elas vêm até a gente por um desejo dessa sucessão. Não a sucessão de tomar o negócio, mas a sucessão de ter espaço dentro do negócio, onde eles começam a ver que precisam de apoio para se profissionalizar e aí fazer com que o proprietário, que ainda não está convencido dessa necessidade, comece a enxergar esses benefícios. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio em várias empresas. Sim, tá. Porque é muito complicado quando você é o tomador de decisão de tudo, né? E começar a delegar é um pouco da queda de poder. E não é isso, né? Você tem que fazer entender que, a partir do momento que eu conseguir delegar para que os outros façam tarefas que não são estratégicas, eu tenho tempo para cuidar do meu negócio. Então, esse é o principal desafio. Como as empresas elas vão crescendo conforme a demanda, conforme o movimento do mercado vai acontecendo, fazer mudanças é o grande desafio, né? Propor mudanças. Às vezes as mudanças são mudanças da estrutura, né? Do layout, da forma de fazer. Não são ligadas ao financeiro do negócio, mas sim à operação, porque muitos estão ligados diretamente na operação. Então, começar a fazer essa alteração de, olha, delega e deixa fazer esse novo jeito, neste prazo, vai trazer um benefício. Uma mudança de layout, uma mudança de organização, principalmente na hierarquia, né? Por quê? Na empresa familiar, as pessoas que trabalham no negócio, elas têm acesso rápido ao proprietário. E direto, na maioria das vezes. E isso quebra a confiança nessa hierarquia. E aí frustra a pessoa que está entre a operação e a direção, que é o supervisor, o encarregado, o gerente. Então, eu acho que o grande desafio é fazer com que o proprietário entenda que algumas decisões ele tem que delegar para o seu responsável direto e que o acesso dele tem que ficar um pouco mais restrito à operação e que respeitar essa hierarquia é importante porque a gente tem um objetivo lá na frente que é a meta, né? Que é o resultado dessa empresa.
Então, essa mudança, a gente está falando aqui de indústria, mas a gente está falando mais de pessoas, né? A indústria, ela está, na minha visão, quando a gente vai trabalhar, a gente foca sempre nos que eu chamo de 3 M's da indústria, que é o M da matéria-prima, que é onde o gestor tem que estar muito atento, porque ela representa muito no nosso negócio, né? No custo do nosso produto, a matéria-prima, e uma matéria-prima de qualidade vai afetar diretamente o nosso resultado. Depois tem o outro M, que é a máquina, né? Que é a eficiência da máquina. Se a minha máquina está disponível para a operação, né? Que é cuidar da manutenção da máquina, da manutenção preventiva da máquina, se ela está operando dentro da capacidade esperada, e isso existem automações para fazer, né? Para controlar esses processos, e aí os indicadores da máquina. Então, se eu tenho uma matéria-prima de qualidade e eu tenho uma máquina dentro da capacidade que eu esperava, com a boa manutenção preventiva, com controle, com reparo e bem dimensionada para a expectativa do meu negócio, né, com a tecnologia adequada, o terceiro M é mão de obra. Então, o dono tem que cuidar de pessoas que cuidam disso. E aí é que ele tem que dar o suporte. Ele tem que estar junto para saber se a matéria-prima dele corresponde à necessidade, se a manutenção dele está sendo bem feita, se a máquina está adequada, se o layout está bem desenhado para ele ter melhor eficiência. E a outra é a mão de obra. Essa mão de obra está capacitada. Por quê? A gente pode ficar aqui e esperar bater na nossa porta o operador perfeito, o serrador perfeito, o afiador perfeito. Mas ele não vai existir. Eu tenho que capacitar ele, né? Quando eu falei no outro bloco, o que eu te disse? Eu acredito que a gente tem que capacitar quem a gente tem em casa. Dar condições para o meu afiador que está aqui, aprendeu em casa, ir lá fazer um curso. Ou trazer alguém de fora para ensiná-lo que ele precisa garantir com que tantas toras passem por minuto. Porque isso vai corresponder à meta, ao indicador responsável. Quando eles entendem que esses 3 M's estão sendo bem cuidados, aqui dentro da operação, dentro desse layout, dessa fábrica, eu tenho pessoas delegadas a cuidar de coisas menores, né? E eu acho que aí a gente consegue, então sim, diminuir os desafios, né? Que para mim é delegar. Entendi. Você falou 2 M's aí, que é matéria-prima e mão de obra, que estão fora, que o gestor tem que buscar, o diretor tem que buscar isso fora do mercado, porque poucas empresas de médio e pequeno porte têm sua floresta própria. Então, ela tem matéria-prima, tem que comprar a madeira. Mão de obra tem que buscar no mercado. Mas eu queria levantar uma questão que está dentro da empresa dele, mesmo que ele compre, busca isso no mercado, que é a máquina, mas você falou muito em layout. Eu já visitei várias indústrias madeireiras e às vezes tem layouts que dá arrepio no... Exato, exato. É uma fábrica aqui, daí Exato. tem um outro depósito aqui, daí atravessa a BR, tá outra unidade ali, e aí tem um caminhão tem que sair daqui para passar pelo viaduto da BR para entregar a matéria-prima para o outro lado, enfim. Mas a gente entende porque cresceu de uma forma, né, que ele não, né, a gente brinca assim, tem que trocar o pneu do ônibus andando. Você não consegue parar para trocar o pneu numa fábrica. A pergunta é, Rafael, para quem está nos assistindo, que é de pequeno e médio porte, aí, principalmente da indústria, e está nessa situação, cresceu e está tentando se ajustar, existe um layout perfeito ou cada um tem que achar o seu melhor layout dentro da indústria? Acho que a primeira coisa a dizer é que se a indústria está lá, ela está dando certo. Exato. Mas não está tudo errado. Certo, a pessoa que está lá, ela está fazendo o melhor que ela pode na condição que ela tem. Então, se ela está ali, não é a gente que tem que chegar e dizer que está tudo errado. Sim. Se tu perguntar para o proprietário, ele vai dizer como deveria ser o correto. Ele sabe como deveria melhorar. Ele precisa trabalhar as condições. Precisa fazer aquilo na condição que ele tem, dar certo, para ele poder fazer a melhoria. Então, acho que a gente parte sempre naquilo que eu falei no início, que é respeitando a casa, a história e a família que está ali. Então, você está me dizendo o seguinte, não existe um layout padrão. Uma regra, uma receita de bolo. Cada empresa tem que ter assim, assado, entrada de tora, não sei o processamento, isso aí.
Cada empresa tem que fazer o layout de acordo dentro da necessidade dele. Exato. Eu sempre digo que antes de a gente fazer qualquer mudança grande, a gente tem que fazer as pequenas mudanças que vão fazer com que a condição que eu tenho seja melhor. Por quê? A gente chega na indústria e ela não tem definido exatamente a posição das coisas. E eu sou categórico quando eu digo para eles que aonde fica a paleteira dessa indústria? Aonde fica a engraxadeira dessa pequena indústria, ou da média indústria, ou da grande indústria? Aonde fica a motosserra, as ferramentas? Porque na hora que está tudo bem, levar 5 minutos para buscar uma paleteira, tranquilo. Mas quando eu estou com problema, ou quando eu estou com excesso de produção, isso gera um estresse. E às vezes é a gota d'água para um problema que a gente cria. Então, analisar a condição atual e tentar deixar ela o mais eficiente possível. Então, a gente chega em algumas indústrias que, porque a gente está cuidando só dos problemas, das demandas que são pontuais, a gente vai transformando o nosso layout, né, a nossa indústria, em paisagem. E aí você já caminhou em várias indústrias, você sabe que a pessoa está tão acostumada que ela chega a caminhar por cima da matéria-prima ou da madeira, mas ela não tira do caminho a madeira. Por quê? Ela está tão focada no problema que ela tem que resolver que aquilo ali fica para depois. E a gente não está mandando fazer um faxinão. A gente está querendo mudar a cultura. Para ter um layout, máquinas funcionando, a gente tem que mudar a cultura. Que é, cada um é responsável do seu setor, do seu local de trabalho e garante com que as ferramentas estejam em dia e no local certo. Porque eu não posso caminhar 1 quilômetro para buscar uma ferramenta. Eu não posso levar muito tempo para buscar uma ferramenta. Então, a gente chama, dentro do Lean Manufacturing, está baseado no que a gente chama de 5 S's da qualidade. Né? Utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. E aí depois vem outros ciclos, né, como PDCA e tudo mais, que vão fazendo melhoria contínua. Mas se eu não tiver garantido que esse processo, você pode ir ali numa indústria agora, ou no seu quarto agora, e fazer uma faxina. Faxina é uma solução momentânea. O que vai garantir com que o seu quarto, a tua gaveta de talher ou a tua indústria amanhã seja produtiva, se mantenha, né? É devolver a chave no lugar. É fazer com que nós dois definimos que nós vamos serrar hoje 1.500 toras e nós vamos buscar essas 1.500 toras. Essa padronização. Porque layout, a empresa cresceu, eu posso mudar o layout, mas você não vai conseguir. Às vezes você não tem recurso para mudar tudo. Mas quando você começa a mapear as suas deficiências, você não vai escolher todas para combater. Você vai dizer assim, cara, qual é a que mais me afeta? Então, a que mais me afeta é essa. Então, eu vou trabalhar toda a minha energia num Pareto. Né? 80% do resultado está ligado a 20% do meu esforço. Então, eu vou cuidar da matéria-prima, eu vou cuidar bem dessa mão de obra treinada, eu vou fazer uma boa manutenção, vou organizar o lugar. E essas outras coisas pequenas que acontecem, é mais fácil de resolver. E ali muda o jogo, porque daí a gente sai de uma produção que não satisfaz a conta para um resultado no mês que vem um pouquinho melhor, e ao longo de um ano de trabalho duro, de organização, você consegue trazer resultado. E você vê a satisfação nos clientes, né, no resultado da operação. E aí você engaja de volta aquela geração que já não estava mais tão interessada. E acaba se interessando. Eu acredito que esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Como que estão as indústrias hoje na tua experiência? Porque, assim, uma coisa que eu senti que houve uma evolução muito grande, porque não que eu gosto de falar indústria madeireira, mas hoje eu uso muito a expressão industrial da madeira, né? A indústria da madeira. Porque o madeireiro ainda tem aquela imagem daquela madeireira que antigamente, sem a floresta plantada, ela era de exploração. Então ela montava a madeireira, fazia a serragem, serrava as madeiras, acabava aquela madeira, ela desmontava a serraria dela e ia para outro lugar. Então criou-se costume de madeireira. Para que eu vou qualificar, vou montar uma indústria tão boa se eu vou ficar pouco tempo ali? Hoje não, hoje nós temos indústrias. Exato. Exato. E é isso que eu queria entender mais, como que tá essas indústrias na tua visão. É que a gente está falando de várias décadas, né, de mudança. Nessa época que você está citando, a matéria-prima era abundante e barata. Hoje eu tenho que buscar ela longe. O diâmetro daquela tora, tanto para o torno ou para a serraria,
talvez não esteja mais adequado à tecnologia que ele tem, ele precisa adequar essa tecnologia, porque eu converter um diâmetro grande e agora ter que consumir uma madeira de classes diamétricas menores vão impactar diretamente no teu resultado. Então, como a indústria da madeira, então falando da indústria da madeira como um todo, né, dessa base que nasce no processo primário, que é a serraria, que não é o fim, né? A serraria nunca é o fim do processo. Ali ela não agrega, né? Tem processos de secagem, de beneficiamento e aí transformação em produtos acabados, como movelaria. Sim. Quando a gente faz essa jornada, a gente vê, e eu acho que isso é um problema, porque como a indústria da madeira ela não tem remunerado bem, ou a gente não tem se preparado nesses processos todos que nós dois estamos conversando aqui nessa conversa, e reinvestido no momento certo na tecnologia, a gente tem muitos casos de empresa que a tecnologia, que antes o valor de entrada, né? A tecnologia de entrada tinha um custo baixo para que conseguisse adquirir, agora não. O custo de aquisição de novas indústrias, de novos equipamentos, ficou muito caro, e essa reposição, essa atualização, né, dessa depreciação que aconteceu, que é uma indústria pesada, no longo de 20 anos, está cobrando um preço. E esse preço está sendo cobrado na eficiência. Então, ao mesmo tempo que eu não consegui repor a minha máquina, que eu não treinei a minha mão de obra, porque eu sempre pego a base dessa pirâmide da mão de obra, não a especializada, e a minha matéria-prima diminuiu de tamanho, ela não é mais tão abundante, ela está mais cara, aí a gente começa a ver que é um ciclo que é perigoso. Então, a sua pergunta é, como eu vejo a indústria hoje? Eu vejo a indústria hoje precisando melhorar do portão para dentro, porque do portão para fora, que é o comercial, que é a tecnologia, está muito difícil de competir, né? A gente vai ter sempre um mercado cada vez mais competitivo, a gente sabe que ele é globalizado, a gente sente os efeitos dessa globalização mesmo quando você trabalha internamente, só que se eu não tento resolver os meus problemas do meu portão para dentro, eu não posso esperar momentos da economia mundial de abundância, porque se a gente ficar esperando aquele ciclo eterno que a nossa indústria fala, que a cada X anos, 8 anos, ela tem altos e baixos, então é no alto que eu me preparo para sobreviver o baixo, e não tirar da minha indústria e alimentar uma outra, porque se aquilo ali é o que me traz o retorno. Então, a minha sempre maior preocupação é que a gente precisa fazer com que, nas condições que a gente tenha retorno, reinvestir internamente, capacitar esses 3 M's, né, melhorar, aprimorar, para que a gente possa, então, evoluir devagar, atualizar o equipamento, as pessoas, e garantir que essa mão de obra tenha uma melhor conversão, porque é isso que a gente está ali. Estamos convertendo matéria-prima em produto. E as pessoas não estão cuidando disso, né, desses processos, dessas métricas do seu negócio. E aí, de repente, ela fica refém de uma mudança de mercado, porque a tora vai mudar, né? O mercado vai mudar, as demandas vão mudar. Então, a gente tem que buscar agregar valor. Entendo. E que momento que o industrial procura uma consultoria? No momento que ele quer se organizar ou no momento quando a água bate no pescoço já? Nunca é no fundo do poço e nunca é na época de bonança. Não, isso é existe ideal. Um momento, eu estou perguntando a realidade. Quando que as pessoas procuram? Então, que nunca você, na tua experiência? Existe um momento onde a empresa ela não está no auge de produção e o empresário começa a ter tempo. Tempo é quando ele está vendendo, mas não é o ideal ainda. Sim. Então ele começa a se estruturar. Eu sempre percebo que ele nunca está faturando alto, mas ele nunca está em crise. Em crise ele não quer gastar com nada. Mas quando ele está no momento onde a família começa a entender que precisamos de ajuda, é que eles conseguem entender que eles têm capacidade de produzir mais, mas não conseguem atingir. Existem propostas, existem oportunidades de negócio, mas eles não conseguem atender. Um caso claro é que quando a gente começa a trabalhar e o mercado da madeira começa a olhar o nosso produto e dizer assim, precisamos agregar valor, e aparece um conceito da madeira estrutural no mercado, a madeira engenheirada, todo mundo diz assim, peraí, eu tenho essa madeira, como é que eu faço? E aí eles chamam, e a gente começa a mostrar para eles que, talvez a gente vá alcançar uma grande virada para o nosso setor quando a gente entender que a gente faz parte da construção civil e a gente não é um acessório da construção civil. A gente já fez isso, agregando valor quando a gente entrega um móvel para essa cadeia, ou a gente entrega a porta ou um acessório a mais, um piso ou tudo mais.
Mas quando a gente fizer parte da estrutura de uma casa em madeira, né, sendo ela em wood frame ou sendo ela em madeira estrutural ou madeira engenheirada, ali tem agregação de valor. E uma participação muito grande, porque os volumes aumentam. Né? Eu não sou mais a forma, eu sou estrutura. Volumes e valores. E aí a gente começa a olhar para aquilo ali, e eles começam a olhar, como é que eu consigo? E aí eles nos chamam. E aí a gente diz, olha, você realmente tem uma madeira, porque nem tudo é estrutural dentro daquela madeira, ela não tem uma qualidade nesse nível, mas se você não organizar a sua empresa para garantir o procedimento que entregue uma norma, uma certificação, aí você não vai conseguir participar dessa fatia do mercado. E aí eles entendem que precisam estruturar o seu negócio. E aí seguir uma norma, garantir com que os processos sejam apresentados para uma ISO, né? E aí eles vão nos buscar. Quando eles veem a oportunidade do negócio. Então é a partir de uma mudança das empresas, da mudança deles mesmo, que eles buscam essa consultoria, uma mudança de momento. Exato, porque a consultoria ela vem para gerar oportunidade. Então eles buscam oportunidade. Olha, nós precisamos organizar nossa empresa internamente, porque daí a gente pode vender mais, a gente pode produzir mais. Então eles buscam geralmente quando eles estão olhando para o mercado e vendo oportunidade. Você falou desse assunto que eu vou entrar agora, sobre madeira engenheirada. Você é especialista nessa área também, Eu né? fiz mestrado em 2017 para estudar qual era o potencial da madeira de pinos e de eucaliptos para a produção de madeira que na época nós chamávamos de CLT, né? E hoje nós chamamos de madeira engenheirada. Certo. E você, sobre a madeira engenheirada, você acredita que ela é o futuro da construção civil no Brasil, né? Eu acho que não só você, no mundo, né? Perdão. Já em alguns países, né? Quando você falou lá no Canadá, já lá atrás já era uma realidade forte. Nós já víamos isso. No Brasil também essa vai ser uma grande virada de chave para as indústrias? Vai ser se ela se preparar para isso. Tá. Por quê? Hoje, o contato que eu tive, né? Depois do mestrado, eu fui trabalhar com empresas italianas que são pioneiros nisso, né? Como a indústria austríaca, alemã, mas os italianos são pioneiros nos estudos disso, e a gente vem trabalhando com eles desde então, tentando difundir esses conhecimentos para cá. É claro que eles querem comprar a nossa madeira, mas eles querem a nossa madeira classificada, eles querem a nossa madeira certificada. Então, se nós nos atentarmos que nós não podemos prototipar, porque se a gente for na ideia de experimentar e colocar no mercado algo experimental que não tenha uma base de normatização, certificação, padronização, a gente não vai entregar um produto para a construção civil. A gente vai entregar uma coisa que pode não ter garantia, porque a construção civil compra garantia, né? Quando você compra qualquer insumo na construção civil, você quer que eles tenham uma norma, que ele tenha uma ABNT, que ele tenha um selo do Inmetro. A madeira, nós trabalhamos junto com a ABINC nos últimos anos para desenvolver as normas. A norma da madeira serrada para a construção civil foi um grande passo, que preparou uma base para que a norma da madeira estrutural tenha sido aprovada e atualizada, e que preparou para que a gente tenha uma norma do Lightwood Frame no Brasil. Nós fizemos essa parte. O que as empresas precisam olhar agora é que existe um mercado, esse mercado ele tem que remunerar esse esforço, mas que a oportunidade está para quem? Garantir com que essa madeira seja padronizada. Porque você não vai fazer um prédio com qualquer madeira. E o legal da tora, né? O nosso produto é a tora, oriunda da nossa floresta manejada nos tratos civiculturais das florestas plantadas. É que ali dentro eu tenho múltiplos produtos. Então eu tenho uma fração que vai ser destinada para a embalagem, para a construção civil tradicional, para o móvel, e tem ali uma fração de madeira que, classificada, estudada e certificada, vai atender uma indústria de ponta. Porque a indústria que faz uma parede em wood frame, um piso ou uma parede, um pilar em madeira engenheirada, a madeira colada, ela não é arcaica e ela não é amadora. Ela tem que atender a norma, porque essa norma vai garantir o 20º andar do prédio. Ela vai garantir a qualidade anti-chama, acústica, né? E aí, essa oportunidade ela só virá quando a gente profissionalizar a empresa e ela garantir que os processos dela garantam essa classificação que a norma exige. E aí sim, eu sou um militante, então,
que a madeira engenheirada é a virada de chave que nós podemos ter se a gente entender que começa lá na floresta, manejando a minha floresta não para 15 anos, mas para 20 anos ou mais. E tem ótimas florestas, tanto no Paraná, em São Paulo e em Santa Catarina, que atendem isso. Mas que a gente precisa fazer isso, ser parte do cotidiano, e não olhar para a tora como uma coisa só, que eu vou serrar e vou entregar com baixo valor agregado. É isso que eu quero perguntar, porque a madeira gerada vai dar um outro patamar, já está dando outro patamar à indústria da madeira. Tanto em indústrias, tecnologia, é outro movimento. Minha pergunta é, Rafael, e o empresário e essas indústrias familiares vão se adaptar à indústria de madeira gerada? Ou elas vão ter que se transformar de uma maneira mais, vamos dizer, com profissionais mesmo, sem a família envolvida? Eu entendo que as grandes indústrias, elas precisam garantir o seu abastecimento. Quando eu falo das indústrias de madeira engenheirada ou de frame. Grandes indústrias da madeira serrada, que é quem gera matéria-prima para essa indústria da madeira engenheirada, ela tem capacidade de atender. Só que nós temos tantas empresas de pequeno e médio porte que serram, e que se a gente fizer um trabalho na base, fomentando que classificar a madeira, primeiro visualmente, e depois aplicando técnicas que estão cada vez mais baratas, para também classificar essa madeira mecanicamente, a gente pode ter uma rede de pequenos concentradores, como é na Europa. Com padrão. Exato, com um padrão. Porque se hoje você for para o mercado e colocar um pedido, ele tem um padrão. Eu quero madeira de caixaria com medula e nó. Você consegue. Eu quero madeira com 2 nós ou mais, ou 2 nós ou menos. Não é assim que funciona? Sim. Então, se a gente conseguir remunerar o pequeno e médio, garantindo para ele que se ele tiver as dimensões daquela lamela, né, que é a tábua, dentro do padrão, teor de umidade e as classificações visuais primeiro, para depois a indústria então utilizar. Ele precisa fazer esse esforço. Mas se a gente fizer esse trabalho na base, mostrando para o pequeno e para o médio que esse esforço de classificação pode garantir, e aí cabe à indústria remunerar da forma correta, a gente consegue dar volume e aí acelerar a velocidade de crescimento dessas indústrias, porque consome muita madeira. Hoje nós estamos limitados porque a indústria que produz parede e piso em madeira não consegue ser abastecida. Porque a construção civil, você sabe mais do que a gente, que ela tem a demanda. Então, que vem a discussão nesses últimos 10 anos foi o ovo ou a galinha. É a indústria da construção que tem que demandar obras ou é nós que temos que disponibilizar a madeira para que eles queiram as obras? Para mim, a nossa base precisa estar comprometida a garantir a matéria-prima para que a indústria possa crescer. Porque se tu disponibilizar madeira engenheirada ou madeira de frame para o mercado, ele vai querer. Porque ela é deficitária. A gente não tem matéria-prima na cadeia produtiva da construção civil que abasteça ela suficientemente, senão a gente não tinha déficit habitacional. Sim. Então, vamos nos preparar e manejar a nossa tora. E eu estou falando manejar, é garantir ciclos mais longos e garantir poda, para que a gente tenha uma madeira estrutural, uma fração dessa madeira estrutural, e aí fazer com que quem serre e beneficie, faça isso de forma normatizada. Porque daí quem compra precisa da garantia. Então eu preciso da garantia de quem me fornece a matéria-prima. E aí eu tenho certeza que é porque é assim que funciona na maior parte do mundo. Então você acredita que envolvendo essas médias e pequenas empresas num padrão, seria, na sua visão, a saída para a gente acelerar o uso da madeira gerada no Brasil de larga escala? Quem quer fazer madeira engenheirada ou madeira em wood frame, para mim hoje, deveria estar junto, de mãos dadas, com seus fornecedores, que são médias empresas, principalmente, que têm um grande potencial para fornecer, ajudando eles a desenvolver o produto lá, na serraria, na secagem deles, para que eles recebam na indústria um produto para usar, e não para reclassificar e descartar porque não serve para a minha indústria. Entendi. Então, se a gente não fizer esse apoio na base, volta naquilo que nós falamos. Eles estão fazendo o melhor que eles podem na condição que têm. Nós, como mercado que quer desenvolver uma madeira com valor agregado, tem que apoiar a indústria de base, porque a tábua está lá. Né? E às vezes ela está indo para o lugar errado. Ela está indo lá no pacote que vai para o pallet e ela deveria estar indo para madeira engenheirada, porque é mais fácil eu não classificar. Eu vendo com mínimo esforço.
e desenvolver essa qualidade interna lá dentro da pequena e na média para que ele diga 10% da minha madeira poderia ser destinada para alguém que me remunera melhor. Existe um esforço, mas que vai, ao longo prazo, mudar esse valor por metro cúbico, né? Porque é isso que você faz com o boi. Faz isso com a tua matéria-prima, né? Classifica os produtos múltiplos que aquela madeira vai dar no plano de corte. Legal. Rafael Lessa, consultor dessas. A gente está estudando aqui, falando sobre essas indústrias que predominam no Brasil, que são as médias e pequenas indústrias madeireiras que comandam. Rafael, tem um quadro aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que se chama Isso é Referência para Você. A gente vai jogar umas imagens aqui e você vai me dizer por que isso é referência para você, tá bom? Estava muito preparado. Esse ninguém está preparado aqui. Muito bom. Deixa eu me posicionar, então. Vamos lá, Bárbara, por favor. Grota. Por que é uma grota é referência para você? Porque a grota me fez sair e ir trabalhar na indústria. Ah, é? Porque medir madeira na grota não é fácil. Trabalhar em área de APP, em lugar difícil. Eu prefiro a indústria. É. Mas é a história com o teu pai que você ia lá muito. E isso foi uma coisa que a gente tentou lembrar antes, porque da grota, e a grota é porque é onde a gente ia caminhar na vegetação, ver, porque, como eu te disse no início, a gente vem de uma propriedade rural, certo. E é lá que a gente caminhava, de onde a nossa água vinha, é onde a gente tinha os primeiros contatos, né? Os primeiros contatos no interior. E não é fácil andar na grota. Mas disse que eu fiquei sabendo, né? A gente sempre tem uma pré-entrevista sua aqui, que você tinha uma história com o teu pai, né? Que você passava muito tempo aí, né? Fazendo piquenique, conversa. Exato. E aonde você pegou a paixão pela... Exato. Uma técnica que eu aprendi com ele, quando eu levo alguém, né? A pessoa pergunta, ainda mais quando a gente vira engenheiro florestal, eles querem saber o nome de cada árvore. E meu pai sabia todas, mesmo as que ele não sabia. Ele criava. Então, lá a gente aprendeu muita coisa. Eu sei o nome de todos os pássaros, mesmo os que eu não sei. Então, a grota é ótimo para ensinar o que é a realidade. Legal. Próximo, então, Bárbara. Camping. Isso é muito bom. Eu agora não estou podendo muito. Você agora... é um cara da montanha? Não, eu não sou da montanha. É o camping. Não, eu sou da trilha, então. Da trilha, então. Exato, porque todo mundo, eu sempre digo que eu sou apaixonado pela indústria, porque a floresta é um lugar maravilhoso para ir acampar, para ir ter lazer, porque a floresta cobra. A floresta não é fácil, na floresta tudo é mais difícil. E esse é um prazer que eu tenho. Sou um cara que sou um acumulador de canivete, de equipamentos, e estou usando pouco. Não fui escoteiro, não tive a oportunidade. E eu tento passar isso porque eu tenho 3 crianças, um de 7 agora, vai fazer 7, o Lucas, eu tenho um outro menino que chama Matheus, tem 4 anos, e agora tem a Mariana de 80 e poucos dias. A mais tranquila só tem 80 dias, os dois devem pegar fogo. Não, a mais tranquila é a Magali, a minha esposa. Porque, olha, não sei como ela consegue. E a gente não está podendo acampar, mas é uma coisa que eu gosto muito de estar nesse ambiente. E o camping traz uma coisa que eu também sei sua, que você é uma pessoa que gosta da sustentabilidade, né? Você usa garrafas não plásticas, tem vários movimentos nesse sentido. Exato. Se fala muito em ESG. E se espera muito dos outros. Que o governo faça, que as grandes empresas façam, seja lá, que alguma entidade faça um trabalho para melhorar o planeta. Eu acredito que eu sou o responsável, você é o seu. Aonde? No seu ambiente, na sua cabeça, no seu carro, nas suas opções, na sua casa, e você é uma pessoa que influencia ao seu redor. E eu acredito que é nas pequenas coisas que a gente vai fazer o que eles vendem há muito tempo como ecológico, como sustentável. Nós precisamos tomar decisões no nosso cotidiano que vão impactar a gente mesmo. O que eu digo sempre é que eu tenho a minha caneca, agora eu tenho uma nova, pelo que eu sou. Exato. Essa é sua. Exato. Eu tenho a opção por um combustível melhor, impacte menos. Eu tenho uma decisão por separar o lixo, porque eu posso cobrar do meu órgão público que recolha o lixo.
Mas se eu não separo isso? Então eu faço o meu papel. E quanto mais a gente se distancia desse lugar aqui, então foi um bom gancho, o camping, mais distante a gente fica da natureza ou das coisas do natural e menos valor a gente dá para ela. E eu acredito que eu só vou estar preparado para as grandes mudanças ligadas a essa questão ambiental se eu tenho tido treino de optar por coisas e não só pelo cômodo. Aquele cômodo que é lá no mercado, da caixinha, em vez da sacolinha. Né? Sei lá, múltiplos exemplos que a gente pode dar, mas que o efeito formiga vai fazer. Por quê? Por que nós somos a única espécie que se ataca? Né? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está distante do natural. Né? Então eu acredito que isso é referência, porque isso me traz essa relação de entender que a gente não tem que usar isso aqui como um insumo descartável da natureza, e sim uma coisa que realmente é renovável. Você fala da sustentabilidade, você deu um exemplo, ainda não entra na minha cabeça, talvez, não sei se é por custo ou por falta de material ainda, mas os supermercados hoje, a maioria do Brasil que a gente vai, ainda é sacola plástica, e nós tendo uma sacola de papelão. Eu não entendo, porque na minha época lá, da década de 70, final de 70, 80, eu me lembro que eu no mercado era sacola plástica, era sacola de papelão, né? E acabou com isso aí. O que me incomoda mais, quando a gente fala, se o tema é esse, é o único uso. Né? Tudo que você compra no mercado tem um único uso. Então, formas mais inteligentes, está ligado ao design, né? De como fazer embalagens melhores. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem. E aí a gente tem uma coisa a mais, porque a gente tem o produto para isso, a gente tem a celulose para isso, para desenvolver produtos melhores, né? Isso nos favorece. Quando eu entro nessa conversa e a gente tem tempo para falar com isso, eu agora, com 3 crianças em casa, e eu espero ter netos, eu fiz 3 filhos, espero que possa ter netos um dia. Eu não sei se para os meus filhos, mas para os meus netos, eu acho que eu vou ter que explicar. Um dia eles vão me perguntar, por que eu usava água potável para dar descarga? Por quê? Por que água potável para dar descarga? Se a gente já desenvolveu engenharia... Aqui na empresa a gente usa água da chuva. Exato. Mas dá problema. Claro. Porque ela acaba entupindo umas situações. Tem que melhorar esse processo. E a gente só muda o processo quando ele deixa de ser abundante. Né? Enquanto ele for abundante, a água é barata, a energia é barata. Tudo aí, e voltamos lá ao assunto, né? Quando tem aquela velha frase, né? Momentos difíceis criam homens fracos, homens fortes. Homens fortes criam momentos fáceis. Momentos fáceis criam homens fracos. Então aí que a gente está falando, muitas vezes, momentos difíceis de um empresário que montou sua indústria, se criou um grande industrial. Mas o filho, às vezes, muitas vezes a segunda geração vem no momento fácil, né? Porque ele ganhou dinheiro, já deu facilidade, deu estudo. E aí os filhos não conseguem... Não é a regra. Não é a regra, bem claro disso. Não é a regra, mas pode ser. Sabe que... Eu acho que essa relação o cara que se forjou naquele momento difícil, ele se obrigou a saber tudo do negócio dele. Do jeito dele, com o conhecimento, com a condição que ele tinha. E quando ele criou o que a gente está dizendo aqui de condição fácil, é que ele foi delegando coisas. E aí, como as pessoas se especializaram às vezes só naquilo, elas não conseguem mais ver o negócio como um todo. E acham que aquela verdade dela se aplica para o todo, e aí começa esse conflito, essa confusão. Então, se a gente tiver que buscar o balde de água para usar no sanitário, a gente vai dar muito mais valor para aquela água. Como a gente só aperta a descarga e ela vem, tá tudo simples. Bem, deixa essa água e eu pago no final do mês. Próximo, Barba. Paternidade. Eu sei que você já falou dos 3 filhos que você tem, mas eu sei que é uma coisa que você tem muito orgulho. Exato. Eu acho que quem me conhece sabe que primeiro eu falo dos filhos. Né? Como é que está a família, como é que estão os filhos. E eu... 3 filhos, né? Hoje 3 filhos. Exato. Nessa época que a gente vive é bastante. Já é um monte, né? Já é uma... Já passou do limite. Todo mundo olha, né? Todo mundo passa a olhar. 3? Assim, 3, Eu acho que a gente tem alguns princípios que nos levam a isso. Né? Eu sou o do meio de 3. Você também é de uma família de 3? De 3, né? Eu sou do meio. Eu tenho... aí dentro desse contexto todo, eu tenho a minha esposa, engenheira florestal, meu irmão, engenheiro florestal,
Meu pai nasceu no dia do engenheiro florestal, então tem todo essa áurea. E eu fui uma criança que pôde conviver com um ambiente familiar muito legal, dentro dos princípios que a gente valoriza. E eu acredito, talvez eu nunca tenha falado isso assim tão abertamente, mas eu acredito que se a gente quer mudar, a gente coloca no mundo algo que a gente acha que é melhor. Se eu acho que o que tem não é aquilo que deveria ter, então faça você a sua parte. Eu acredito que colocar pessoas no mundo para tentar formar cidadãos melhores é um caminho. E eu sou apaixonado. Eu sempre digo, eu e a Magali, a gente fala sempre, que eu digo mais, né? Que podia ter 4, 5, 6, não tem Aumentar problema. a população de... Exato. E realmente muda a gente, né? Quando a gente passa a ter muda, e cada um gera um desafio maior. E eu sou uma pessoa que adoro brincar, né, com as crianças, e aquilo ali a paternidade faz muito melhor pra gente do que por qualquer outra coisa. E me diga uma coisa, e você é filho do meio, só provocar você. Eu não sou filho do meio, só sou em 2, eu também em casa só tenho 2. É verdade que o filho do meio ele fica meio perdido sem identidade? Quando eu tinha 7 anos, Porque ele não é o filho mais velho e nem é o caçula, né? O que ele é? A gente se apega a coisas, né? Já fez muita terapia por causa disso? Não, deveria, né? Deveria. Mas quando eu era pequeno, eu li um livro chamado Irmão Sanduíche. E aquele livrinho me formou. Por quê? Porque ele me ajudou a isso que há um sentimento. Quase que um senso comum que o primeiro é tão esperado, o último é o caçula e alguém está sobrando. Cuidado, exato. Né? E esse livrinho, ele me contou uma história que me ajudou muito, e eu devia ter uns 7, 8 anos, estava na alfabetização. E sempre que me perguntam isso, a minha resposta é o Irmão Sanduíche. Por quê? O Irmão Sanduíche é aquilo que tem no meio. E você não come 2 fatias de pão seco. O bom está no meio, o esperado está no meio, o sabor está no meio. E no meu caso, eu acredito que eu fui muito influenciado por uma irmã que nasceu 6 anos e meio antes e um irmão que nasceu quase 3 anos depois. Então, eu tive a minha infância alongada e eu consegui ter experiências que eu não teria se ela não tivesse tido. Então, ser o irmão do meio me forjou. Eu sou o sabor da coisa. Você que faz sem modéstia nenhuma. Dos dois. Pegando na brincadeira, lembrei aqui também, você falou qual que vem o ovo antes. Eu vi um dia uma resposta, achei fantástica. Você sabe quem que veio antes, o ovo ou a galinha? Depende do ponto de vista. Eu vi uma resposta sensacional. Então eu quero ouvir para aprender. Foi o galo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Não foi nem o ovo. Exato. Não pode, né? Muito boa. Legal, gratidão aí pela presença, Rafael. Deixa uma última pergunta aí. Qual o legado que você gostaria de deixar aí para as pessoas no teu trabalho aí de consultoria, nessa indústria da madeira, para as pessoas lembrar do Rafael Lessa? Quando eu penso sobre isso é muito verdadeiro, o que eu vou te dizer, porque eu sou um cara que não nasceu na indústria da madeira. Então eu tive a oportunidade que poucos que estão na indústria da madeira tiveram, de escolher a indústria da madeira. Porque muitos que estão no meio, e o nosso assunto aqui foi família, eles tiveram que optar por continuar o negócio da família, estar nesse mercado, nesse ramo, quase que obrigados. Eles não tiveram muita escolha, e eu tive escolha. E eu sou um apaixonado porque a indústria da madeira reúne vários valores do que nós conversamos. Desde a sustentabilidade, ainda mais nós que estamos inseridos na floresta plantada, né, a produção, a produtividade, o crescimento desse país que a gente acredita, né, e um legado para as próximas gerações, então essa conexão com a paternidade. Eu acredito que com esse trabalho que eu estou colocando uma pecinha nesse quebra-cabeça tão grande que é esse mercado, eu quero contribuir com a profissionalização, porque eu quero que a próxima geração herde uma indústria melhor, não uma indústria que recebeu algo que já foi melhor. Eu quero que seja uma indústria que está indo melhor. E se eu tiver 70 anos, faltam 30 então, e eu olhar para trás e eu ter sido um dos que contribuiu para a madeira engenheirada ter dado certo, eu vou ficar muito feliz. Vai dar certo.
e a gente tenha 1% da construção do Brasil em madeira. Não tem saída, né? Madeira Exato. gerada é... Então eu espero olhar para trás e ter orgulho de dizer que a indústria da madeira faz parte da cultura desse país, reconhecida, e que a floresta não é um empecilho, e sim uma fonte de renda, e que a construção em madeira, que os produtos de madeira estejam inseridos no nosso cotidiano. Aí eu vou ficar feliz, eu vou dizer, essa foi uma parte da minha obra. Eu vou ficar feliz. Gratidão, Rafael Lessa, pela presença. E deixo também meu agradecimento à Contraco Máquinas, uma empresa com quase 40 anos de história. Tua idade, viu? 40 anos de história com soluções de secagem e tratamento de madeira, processos térmicos industriais, ventilação e exaustão de poluentes para empresas de todo o Brasil e América Latina. No setor madeireiro, a Contraco se destaca na fabricação de secadores de madeira, estufas de tratamento fitossanitário, cabines de pintura, sistemas de exaustão. Meu agradecimento aí à família Bonin, sempre pela parceria junto com a revista Referência há 26 anos. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência.